Eu, Paulo, escolhido pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos santos em Éfeso, os que são fiéis a Jesus Cristo. Que a Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo vos dê graça e paz. Louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nos encheu de todas as bênçãos nos lugares celestiais, a nós que vivemos em comunhão espiritual com Cristo. Antes de ter criado o mundo, Deus escolheu-nos para lhe pertencermos e passarmos a viver de uma forma santa e irrepreensível, em amor. No seu plano, propôs-se tornar-nos seus filhos. É por isso que lhe dirigimos louvor e honra pela sua graça para conosco, através da pessoa do seu amado Filho. Tão rica é a generosidade da sua graça, que ele pagou a nossa redenção, através do sangue do seu Filho, e as nossas transgressões foram perdoadas. Graça essa que se traduziu abundantemente nas nossas vidas em sabedoria e compreensão, tornando assim possível termos conhecimento do plano que Deus tinha arquitetado a favor da humanidade, mas que mantivera por revelar até ao momento por ele determinado. E o objetivo final desse plano é, quando chegar o tempo oportuno disso acontecer, juntar sob o governo de Cristo todas as coisas, no céu e na terra. Através de Cristo nós recebemos a herança de Deus e fomos escolhidos para lhe pertencermos, segundo a resolução por ele previamente estabelecida. O propósito de Deus, para o qual fomos destinados, é celebrarmos a sua grandeza, nós os que primeiro esperamos em Cristo. E vocês igualmente, depois de terem ouvido a mensagem da verdade, as boas novas da vossa salvação, e tendo crido em Cristo, foram selados com o Espírito Santo, já anteriormente prometido. A presença do Espírito em nós é a prova de que Deus nos dará a herança que nos prometeu, para nos redimir como uma aquisição muito sua, para louvarmos a glória de Deus. Pelo que, ouvindo falar da vossa fé no Senhor Jesus e de vosso amor por todos os irmãos crentes, não me canso de agradecer a Deus por vocês. E nas minhas orações peço-lhe, a Ele que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual possui toda a glória do céu, que através do conhecimento cada vez mais profundo de si mesmo vos dê sabedoria para poderem claramente compreender o que Deus vos revela, e que os vossos entendimentos sejam iluminados para poderem ter uma ideia nítida dessa esperança para a qual vos chamou, e para perceberem a extensão gloriosa de tudo aquilo que está reservado para aqueles que são seus santos filhos. E, mais ainda, para se darem conta do ilimitado poder que dispõe a nosso favor, nós os que cremos é resultado da ação dessa força divina que nos transformou. Esse poder grandioso foi também o que ressuscitou a Cristo, levantando-o dentre os mortos e colocando-o à direita de Deus nos domínios celestiais e acima de todo e qualquer chefe e autoridade, acima de todo o poder e governo que possa existir. O nome de Jesus ultrapassa em autoridade não só todos os que dominam neste mundo atual, como no mundo que há de vir. Deus colocou tudo o que existe no universo sob a autoridade de Cristo, e fez dele a cabeça de todas as coisas, para benefício da Igreja, a qual é o seu corpo. É ele que enche com a sua presença, como também enche todas as coisas em todo lugar. Vocês estavam mortos por causa das vossas transgressões e dos vossos pecados. Essa era a vossa conduta na vida, antigamente, seguindo as correntes do mundo à vossa volta, e seguindo até aquele que é líder da autoridade dos ares, do Espírito que atua, ainda hoje, naqueles que recusam sujeitar-se a Deus. E nós também éramos como eles, vivendo apenas segundo os desejos da nossa natureza pecaminosa, os impulsos primários dos nossos sentidos e dos nossos pensamentos. Éramos, por natureza, objeto da severa justiça de Deus, tal como o resto da humanidade. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, em consequência do seu sublime amor por nós, e estando nós ainda mortos devido às transgressões, deu-nos uma vida nova ao ressuscitar Cristo da morte. Foi somente pela graça de Deus que fomos salvos. Nós ressuscitámos com Cristo e foi-nos concedido,
Por isso, o direito de pertença espiritual, pela fé, aos domínios celestiais em que Cristo habita, a fim de que, para sempre, todos constatem como é rica e generosa essa sua graça, que Deus revelou em tudo o que fez por nós através de Jesus Cristo. Porque pela sua graça é que somos salvos, por meio da fé que temos em Cristo. Portanto, a salvação não é algo que se possa adquirir pelos nossos próprios meios, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pelas nossas boas obras. Ninguém pode reclamar mérito algum nisso. Somos a obra-prima de Deus. Ele criou-nos de novo em Cristo Jesus, para que possamos realizar todas as boas obras que planeou para nós. Não se esqueçam de que antigamente vocês, gentios por nascimento, eram estrangeiros e chamados incircuncisos pelos judeus, que se orgulhavam na sua circuncisão, apesar dela somente afetar os seus corpos e não os seus corações. Vocês, com efeito, viviam nesse tempo sem Cristo, privados da cidadania com Israel, nem das promessas das alianças que Deus fizera. Viviam sem Deus e sem esperança neste mundo. Mas agora pertencem a Jesus. Embora tivessem estado afastados de Deus, foram agora trazidos para junto dele, por causa do sangue de Cristo. Porque Cristo fez a paz entre nós, os judeus, e vocês, os gentios, tornando-nos um só povo. Ao derrubar o muro de separação que nos opunha, Cristo, pela sua morte física, aboliu o sistema inteiro da lei judaica que excluía os gentios. Ele recriou uma nova humanidade, trazendo a paz. Na cruz, Cristo igualmente reconciliou as duas partes, não só com Deus, mas também ambas entre si. E assim na cruz desapareceu a inimizade que entre elas havia. Foram estas as boas novas que Cristo veio anunciar, a paz, tanto aos que viviam longe como aos que viviam perto. Com efeito, por ele, tanto uns como outros temos agora pleno direito de acesso ao Pai, através de um mesmo Espírito. E assim vocês, gentios, já não são mais estranhos, mas membros da família de Deus, concidadãos do próprio povo de Deus, esse povo que é como um edifício construído sobre o alicerce dos profetas e dos apóstolos, e do qual Jesus Cristo é a pedra principal de esquina, pela qual todo o edifício se alinha. Em Cristo essa construção cresce, porque cada pedra se adapta perfeitamente ao conjunto, a fim de se tornar um templo consagrado ao Senhor. Vocês estão também integrados nesse conjunto, para formarem a morada onde Deus habita pelo seu Espírito. É por anunciar aos gentios a mensagem de Jesus Cristo que me encontro atualmente na prisão. Já devem saber que Deus me entregou esta missão especial de mostrar a sua graça para convosco. E como mencionei nesta carta, o próprio Deus me revelou o seu plano secreto. Podem assim perceber a razão do meu conhecimento particular de todas estas coisas referentes a Cristo e que eram como que um mistério, em tempos passados, para toda a gente, mas que Deus desvendou agora aos seus apóstolos e profetas. Esse mistério é o seguinte, que os não-judeus têm participação igual aos judeus na herança dos filhos de Deus, e que são membros de um mesmo corpo, usufruindo das promessas em Jesus Cristo que passaram também a dizer-lhes respeito, ao aceitarem o Evangelho. Essas foram as boas novas de cujo anúncio Deus me pôs ao serviço, segundo o privilégio que a sua graça me concedeu, para o que me deu a capacidade pela ação do seu poder em mim. Eu, contudo, que sou o mais insignificante de todos os santos, recebi este favor de Deus de anunciar aos gentios as riquezas de Cristo, que o espírito humano nunca poderá compreender no seu inteiro e profundo significado. Fui assim encarregado de desvendar esse mistério de Deus, que se encontrava por revelar, desde que Ele criara todas as coisas. Presentemente, através da Igreja, os governos e autoridades espirituais que estão nos domínios celestiais podem conhecer a infinita e variada sabedoria de Deus, segundo o plano que Ele concebeu desde a eternidade, e que Cristo Jesus, nosso Senhor, veio realizar.
A fé e a confiança que temos em Cristo permitem-nos aproximar-nos de Deus com toda a ousadia e entrar na sua presença com toda a liberdade. Por isso, não se deixem desencorajar com todos estes sofrimentos porque estou a passar. Tudo isto é afinal em vosso benefício, devem até sentir-se honrados por isso. Quando penso na grandeza e na importância deste plano, não posso deixar de me ajoelhar perante o Pai, e de adorar esse que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai também de toda a grande família de Deus, tanto no céu, como embaixo na terra. E o pedido que lhe faço é que, segundo os seus recursos gloriosos, vos fortaleça poderosamente no vosso interior pelo seu Espírito, e que Cristo, devido à vossa fé nele, habite cada vez mais nos vossos corações. E então, bem estabelecidos e enraizados no amor de Deus, poderão, em comunhão com todos os outros crentes, compreender com clareza o significado do amor de Cristo para convosco, em toda a sua dimensão, extensão, profundidade, vastidão e altura. Que possam experimentar esse amor, ainda que ultrapasse toda a compreensão. E assim ficarão cheios de toda a plenitude da presença de Deus. Aquele que, pelo poder que atua em nós, é capaz de tudo realizar muito para além do que pedimos ou pensamos, a Ele seja dada glória na Igreja, e em Cristo Jesus, através de todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Suplico-vos, pois, eu que sou prisioneiro por causa do meu serviço ao Senhor, que se conduzam de uma maneira digna da chamada que receberam de Deus. Comportem-se com toda a humildade, delicadeza e paciência uns com os outros, numa base de amor. Procurem conservar entre vocês a unidade que o Espírito Santo produziu com laços de paz. Somos todos um só corpo, e temos todos o mesmo Espírito e fomos todos chamados para uma mesma esperança. Existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Temos um só Deus, que é Pai de todos nós, que está acima de todos e que vive em nós e através de nós. Contudo, Ele concedeu a cada um de nós um dom especial de acordo com a generosidade de Cristo. É o que dizem as Escrituras. Tendo subido ao céu, levou consigo os que estavam cativos, e deu dons aos homens. Ora, quando diz que ele subiu, significa que antes desceu das alturas até às profundidades da terra. Mas aquele que desceu também subiu às partes celestiais para encher o universo com a sua presença. Foi ele quem deu estes dons à Igreja, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os ensinadores. A responsabilidade deles é o aperfeiçoamento dos crentes para fazerem o trabalho de Deus e edificar a Igreja, o corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade na fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, atingindo a maturidade completa conforme o modelo da pessoa de Cristo. Então não seremos mais como crianças instáveis, variando com facilidade de ideias e de sentimentos, influenciados pelos ventos de doutrinas várias que nos empurram ora para um lado ora para o outro, ao sabor de pessoas sem escrúpulos que astuciosamente procuram arrastar as almas para o erro. Em vez disso, seguindo a verdade em amor, possamos crescer em todos os aspectos da nossa vida, segundo Cristo, que é a cabeça da Igreja. Sob a sua orientação, o corpo inteiro é perfeitamente ligado entre si. À medida que cada parte faz o seu trabalho específico, isso ajudará as outras partes a crescer, para que todo o corpo seja saudável e edificado em amor. Por isso, quero avisar-vos, em nome do Senhor, que não andem mais como os gentios que deambulam em pensamentos ilusórios. Os seus entendimentos estão obscurecidos. A sua ignorância das coisas espirituais e a sua insensibilidade à voz divina afastou-os da vida de Deus. Tendo feito calar a voz das suas consciências, entregaram-se a tudo o que é imoralidade, procurando com avidez satisfazer os seus desejos corruptos. Mas esse não é o caminho que Cristo vos ensinou. Se prestaram ouvidos à sua voz, sabem bem como em Jesus está a verdade, e foi nela que foram instruídos. Vocês foram ensinados, relativamente à forma de vida que levavam anteriormente,
que se devem desfazer dessa velha natureza que vai apodrecendo na sua própria imoralidade, nas suas ilusões, e que o vosso entendimento se deve renovar nas atitudes a tomar na vida. Devem revestir-se do novo homem que é criado por Deus e que se manifesta na verdadeira justiça e na santidade. Por isso, deixem a mentira e falem verdade uns com os outros, porque somos membros de um só corpo. Não pequem, deixando que a ira vos domine. Antes que o dia acabe, coloquem um fim à vossa irritação. Não deem ocasião para que o diabo encontre meio de vos fazer cair. Aquele que roubava ou explorava fraudulentamente pare com isso de uma vez. Trabalhe e ganhe a vida pelos seus próprios meios, honestamente, de forma a até poder ajudar outros menos favorecidos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, que tudo o que for dito sirva de ajuda e encorajamento para aqueles que vos ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vos marcou com um selo, como garantia da vossa redenção. Façam desaparecer do vosso meio todo o mau humor, assim como a cólera, a ira, as discussões, tal como as injúrias e as revoltas rancorosas. Em vez disso, sejam amáveis e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Cristo também vos perdoou. Portanto, como filhos amados por Deus, imitei-no. Andem no amor de Deus, esse amor com que Cristo nos amou e pelo qual se entregou em vosso lugar, num sacrifício cujo perfume subiu agradavelmente até à presença de Deus. Que ninguém tenha de vos acusar, seja de imoralidade sexual, de impureza ou ganância, que nem sequer essas coisas se tornem assunto de conversa no vosso meio, como é próprio dos santos que vocês são. O mesmo em relação às historietas picantes, anedotas de sentido equívoco e troca de parvoíces, nada disso convém a crentes. Pelo contrário, possam sempre expressar a vossa gratidão em relação ao Senhor. Sabem bem que nunca terá parte no reino de Cristo e de Deus alguém que viva na imoralidade sexual ou na impureza, ou que seja dominado pela avareza, que é uma forma de idolatria. Não se deixem enganar com argumentos habilidosos. É por coisas como essas que a justiça de Deus se exerce severamente sobre todos os que lhe desobedecem. Portanto, com tais pessoas evitem associar-se. Se é verdade que antes eram trevas, agora, contudo, são luz do Senhor. Andem então como filhos da luz. E a vossa vida produzirá frutos espirituais consistindo em bondade, justiça e verdade. Vivam de forma agradável ao Senhor. Não participem em nada que diga respeito às coisas corruptas das trevas, antes pelo contrário, devem denunciá-las. Porque o que nesse domínio se faz, sem que se saiba, até o dizê-lo se torna indecente. Mas tudo isso, quando é trazido para a luz e denunciado publicamente, mostra o verdadeiro caráter. Porque a luz revela a real natureza de todas as coisas. Por isso, se diz: desperta, tu que dormes. E levanta-te do meio dos que estão como mortos. E Cristo te iluminará. Cuidado pois como é que se conduzem, não como gente insensata, antes como pessoas que espiritualmente esclarecidas, num mundo que é dominado pelas forças do mal, por isso, devem aproveitar melhor o tempo. Fujam, portanto, de uma conduta irresponsável, procurem compreender a vontade do Senhor. O excesso de bebidas alcoólicas produz embriaguez e conduz à ruína. Pelo contrário, encham-se do Espírito Santo. Que a vossa devoção se exprima através de salmos, hinos e cânticos espirituais, pelos quais louvem o Senhor com o coração. E sempre, por todas as coisas, dê graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Respeitem-se uns aos outros, porque assim estarão a respeitar Cristo. Da mesma forma, também vocês, esposas, devem sujeitar-se aos vossos maridos, como fazem em relação ao Senhor. Porque o marido é responsável pela sua mulher, tal como Cristo é a cabeça da Igreja, ao mesmo tempo que também é o seu Salvador. Assim como a Igreja se sujeita voluntariamente a Cristo,
assim devem as mulheres sujeitar-se em tudo aos seus maridos. E vocês, maridos, amem as vossas mulheres da mesma forma que Cristo amou a Igreja e deu a sua vida por ela, para a tornar santa e pura, pela ação da sua palavra que, como água, a lava, a fim de poder trazê-la para junto de si, sem uma nódoa, sem uma ruga, sem qualquer defeito, mas irrepreensível, santa, gloriosa. É assim que os maridos devem amar as suas esposas, como uma parte do seu próprio corpo, como a si próprios. Ninguém despreza o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele. E é isso que Cristo faz com a Igreja, o seu corpo, de que fazemos parte integrante. Por isso, as próprias Escrituras afirmam, o homem deve deixar o pai e a sua mãe, para se unir com a sua mulher, e serão os dois como um só. Sem dúvida, há aqui algo de muito profundo com referência à relação entre Cristo e a Igreja. Ora, torno a dizer, o marido deve amar a sua mulher como a si mesmo e a esposa deve respeitar o marido. Vocês, filhos, porque são do Senhor, obedeçam aos vossos pais, pois essa é a atitude correta. Honra o teu pai e a tua mãe. Dos 10 mandamentos de Deus este é o primeiro que tem uma promessa, para que tenhas uma longa vida na terra. Vocês, os pais, não exasperem os vossos filhos. Antes eduquem-nos seguindo os conselhos e a doutrina do Senhor. E vocês, escravos, obedeçam aos vossos senhores aqui na terra, executando conscienciosamente as vossas tarefas, com respeito e temor, como se fosse para Cristo. Trabalhem bem, não o façam só para agradar aos patrões, quando estes vos estão a ver, mas antes como trabalhando para Cristo e como quem está a executar de coração a vontade de Deus, sabendo também que cada um receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer, quer se trate de escravo ou livre. Quanto a vocês, os patrões, façam a mesma coisa, segundo o mesmo princípio, sem abusar da vossa autoridade, pois lembrem-se de que Deus no céu é Senhor tanto Deus como vosso, e que não faz distinção entre pessoas. Por último, quero recomendar-vos que procurem fortalecer-se através da comunhão com o Senhor e com a energia do seu poder. Estejam equipados com todas as armas de Deus para que possam permanecer firmes sem cair nas astutas ciladas do diabo. Pois na verdade o nosso combate não é contra seres humanos, mas sim contra governos e autoridades, contra ditaduras que atuam nas trevas, contra verdadeiros exércitos de espíritos do mal nos domínios celestiais. Por isso, utilizem todas as armas de Deus para que possam resistir, no dia em que algo de maligno vier à vossa vida, e para que depois de terem vencido tudo continuem firmes. Mantenham-se pois firmes, cingidos com o cinturão da verdade e protegidos com o colete da justiça de Deus. Que os vossos pés estejam firmados no solo do Evangelho da paz. Tenham sobretudo a fé, pois é um escudo que vos protege contra as flechas incendiárias disparadas pelo maligno sobre as vossas vidas. Também vos é necessário o capacete de salvação, assim como a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem a Deus com toda a perseverança, em toda a ocasião, de acordo com o Espírito Santo. Sejam vigilantes no emprego persistente desta arma da oração, apresentando também a Deus as necessidades dos outros crentes. O mesmo peço que façam por mim, para que Deus, quando falo em seu nome, me dê a possibilidade de o fazer ousadamente, a fim de tornar claro o sentido mais profundo do Evangelho. E é por pregar esta mensagem, pela qual sou como um embaixador, que me encontro aqui nesta prisão. Mas peçam a Deus que eu possa continuar a falar corajosamente, pois convém que ela seja conhecida. Tíquico, nosso querido irmão na fé e fiel companheiro no serviço do Senhor, vos porá ao corrente da minha situação, da minha saúde, dos meus projetos. Ele vai aí para que saibam como nós vamos, para vos dar notícias e assim fiquem mais animados. Que a paz de Deus habite no vosso meio, assim como o amor cristão e a fé comunicada por Deus Pai e pelo Senhor Jesus Cristo.
Que a graça do Senhor esteja com aqueles que amam a nosso Senhor Jesus Cristo perseverantemente. Amém.